Olá, pessoal. Então, aí, pessoal do terceiro período de logística, é o seguinte, vamos partir agora para a nossa última aula, que é a aula 23 e 24. Está lá no Moodle, na parte de materiais virtuais. Então, essa é a explicação. Lembrando que vocês têm tempo hábil para tirar todas as dúvidas comigo presencialmente e se preparar melhor para a prova final. Tá bom? Deixa eu pôr aqui a tela, né? Para a gente já começar a nossa conversa. Lembrando que eu sempre peço a vocês, pare as aulas, façam as suas anotações, né? Não fique com dúvidas. Faça esse conhecimento que vocês estão aí tanto, né, lutando para ter essa expertise, realmente estar consolidado, e aí vocês serem um gestor bem diferente no mercado de trabalho. Então, vamos lá? Então, nessa última aula, né, a gente vai falar sobre os KPIs, que são os indicadores chaves, tá? Então, nesses KPIs, a gente precisa entender o que o que ele faz. Ele ajuda a gente a monitorar o processo, a decisão, né, corrigir rotas, tudo mais. É uma aula bem pontual, né? Então, aqui a gente precisa... Eu queria fazer uma pergunta a vocês antes de começar. Quantas vezes você já ouviu, né, na empresa, ou vocês trabalham assim, olha, as coisas melhoraram, né? Ou até dentro de casa também. Mas ninguém deu um dado real para provar isso. Ou pior, o indicador existe, mas fica esquecido em uma planilha, no caso de uma empresa, né? E serve para tomar nenhum tipo de decisão. Então, quando todo mundo acha que melhorou, mas ninguém mede, aquilo que foi medido não serviu assim, não teve uso. Então, a gente precisa enxergar problemas com isso. Então, é um efeito dominó. Veja aí que está no slide. Ó, estoque errado, ninguém mediu. Separação atrasada, achei que deu tempo, né? Expedição complicada, o indicador não ajuda, e o atraso, o pedido está atrasado, o cliente sofre. Então, a gente precisa enxergar esse fluxo, e não setores isoladamente, como já foi falado na aula anterior. Esse efeito dominó, o pedido atrasa na ponta final, e a expedição acaba culpando a separação, que por sua vez culpa o estoque. Se alguém tivesse auditado a operação, não estaria dessa forma, né? Aí por onde começaria? Quem é o cliente real dessa cadeia? Qual era a saída esperada que houve a falha para a entrega? Então, a gente precisa de uma tolerância zero ao achismo e a gente precisa, mais uma vez, aperfeiçoar no fluxo, né? Entender o desenho do fluxo em tempo real, porque o gargalo do processo é no processo e não das pessoas. Por isso eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês responderem, tá? Então, na sua percepção, ou na sua empresa, ou em casa, qual dessas três etapas, vamos pensar numa empresa, né? Qual que é porque a gente focar em logística aqui lá no CD? Então, qual dessas três etapas que eu vou falar, que é estoque, separação e expedição, costuma, entre aspas, quebrar o processo primeiro? Tá? Por quê? Essa pergunta mais ou menos está parecida com a da aula anterior. Só que da aula anterior tinha um foco. Essa aula aqui agora a gente fala de indicadores. Tá? Então, a pergunta é, na sua percepção, né, qual das três etapas, estoque, separação ou expedição, costuma, entre aspas, quebrar o processo primeiro? Por quê? Responda essa pergunta antes de passar para o próximo slide, para vocês começarem a ter um documento. Esse documento escrito, ele é muito valioso para vocês, tanto para a prova, mas também que vocês estão documentando todo o conhecimento que a gente está conversando aqui. Bom, o KPI aí que a gente está falando, que é o API acionável, o KPI bom é aquele acionável, né, que tem uma métrica, né, tem um valor que muda a decisão, que altera o comportamento. O KPI, essa ficha técnica, tem um esqueleto confiável. Então, a gente precisa desmistificar essa situação. Medir por medir é perda de tempo. Um KPI só serve para preencher gráficos bonitos e não gera uma ação, uma métrica, não gera uma ação. E se ele não gera uma ação, a gente considera que é uma métrica de vaidade.
KPI bom é aquele que faz tomar uma atitude, que participa da decisão, né? Se transforma em fonte de informação para a decisão, quando a luz vermelhinha bate lá no painel. Então, a gente precisa enxergar que, para o indicador funcionar na logística, ele precisa de uma certidão de nascimento, tá? O que é certidão de nascimento? É o que chamamos de ficha do KPI, tá? Então, se você mede o OTIF, né, o TIF, tá? E aí, se vocês não sabem o que é o TIF, por favor, pesquise, tá? É On Time in Full, é uma sigla em inglês. Tá? Então, se você mede o OTIF, OTIF, para vocês pesquisarem aí. Se vocês medem o OTIF, precisa estar claro quem coleta o dado. Qual o sistema, de que sistema está vindo esse dado? Qual é a meta? Se o TIF cair de 95 para 88, quem é o dono do processo? Quem vai sentar para resolver esse processo? Então, o exemplo aí mais do cotidiano, no painel do nosso carro. Quando acende a luz vermelha do combustível, é um KPI acionável perfeito. Ele mede a dimensão, recurso e tempo, né? E avisa que vai faltar, e te dá uma força para tomar uma decisão, parar no próximo posto. Ele muda o seu comportamento na hora, quando aquela luzinha vermelha acendeu. Então, ele é um KPI bom. Então, a gente vê que essas situações acontecem no nosso cotidiano. E aí, eu vou deixar uma pergunta aqui para que vocês aí parem o vídeo e respondam, tá? Imagine que você decidiu alterar o processo de conferência para torná-lo mais rápido, mas o índice de erros de separação disparou. Olhando para o cliente final na ponta da cadeia, o que acontece com a percepção dele sobre o seu serviço? Valeu a pena acelerar? Pare o vídeo, responda por escrito aí no seu caderno, por favor, que isso vai te ajudar a entender tudo que a gente fala sobre melhoria contínua do processo. Bom, então vamos estruturar uma ficha de KPI, porque a gente já falou sobre o conceito, então a gente tem que pôr aí essa situação. Na tela, você está vendo uma ficha aí de KPI que você vai utilizar a partir de hoje para estudar qualquer métrica da operação logística, tá? Então, tá aí, essa daí você vai levar para a vida aí no trabalho de logística. Então, está lá o nome, objetivo, tá? O nome e objetivo, fórmula de cálculo, tá? Então, percentual, divisão, fonte de dados, periodicidade, como que está sendo feita a coleta, qual é a meta, qual é a linha de corte, qual é o plano de ação. Então, eu coloquei até mais ou menos um organograma, vocês veem, então, eu tenho a coleta no WMS, que é o sistema, fiz o cálculo diário de acurácia, a meta é 99, ficou em 96, tá? Por que a coleta automática deu 96 aqui, ó? Só para vocês entenderem, tem um risco aí, né? Porque ele acendeu um ponto de atenção. Então, direto para fazer o plano de ação e inventário cíclico disso. Então, se a gente pegar aí, olhando novamente esse fluxograma, tá? Então, vamos fazer aqui uma situação. Então, você está usando aquela acurácia de estoque. Então, o nome é acurácia, né, gente? O objetivo é garantir o saldo do sistema igual ao físico, certo? Então, estou acurando aquilo, né? Um passo 2, itens corretos divididos em total itens auditados vezes 100, para ficar em porcentagem. Então, itens corretos dividido pelo auditados vezes 100. Então, o dado vem de um coletor WMS. Medimos todos os dias. E a meta é 99, mas se der 96, o plano de ação é travar a rua, onde está acontecendo esse problema, rodar uma contagem cíclica de auditoria na mesma hora. Essa chamada para a ação, né, a gente tem que perceber que o indicador deixa de ser apenas um número e vira um processo vivo. Hoje, a gente tem que enxergar como construir essa ficha. É igual a luzinha vermelha do combustível, tá? Então, ele deixa de ser indicador para ser algo muito vivo e latente que muda a rota do dia. Então, se vocês olharem para esses 6 passos que estão na sua tela, né? Qual deles você acha que a empresa mais esquece de preencher no dia a dia? O que acontece com a gestão quando esse passo específico fica em branco? Anote aí, porque é essas situações aí que vão ajudar vocês a interpretar muita coisa daqui para frente. Vou pegar um exemplo prático aqui, tá? Então, a gente tem nesse exemplo prático,
Então, imagine que nosso objetivo é proteger o OTIF, né? O OTIF, né? On Time in Full, da empresa. Então, o primeiro passo, olhando esse exemplo aí do fluxo, indicador em 5 passos, o primeiro passo, ele começa a integração do pedido e termina na entrega do cliente, a entrega ao cliente, né? Então, vocês podem ver aí até esse fluxo está desenhado aí, tá? Então, vamos lá, vamos enxergar. No passo, só um minutinho, deixa eu dar uma continuidade aqui. Isso. Então, o segundo passo é listarmos as ações: emissão, separação, conferência, carregamento, tá? Porque a gente precisa enxergar todos esses passos. E aí, se a gente pegar desenhar um fluxograma real, eu vou colocar no losango o seguinte: a pergunta, o pedido está correto? Se sim, segue, senão ele tem que voltar. Pensa nas aulas que nós temos de fluxograma. Já o quarto passo, tá, é o grande vilão, que é o grande gargalo, é a conferência manual, está demorando muito. Os caminhões atrasam, o indicador do OTIF despenca. Então, por quê? É nesse gargalo que a gente tem que chegar ao porquê que está acontecendo o gargalo. Nós somos gestores, então a gente sabe o processo. Eu desenhei o processo, né? Na aplicação, se a gente pensar logicamente, né, ao invés de propor um sistema milionário, vamos direto ao passo 5, que é o ganho rápido. Que tal implementar, então, uma conferência cega por código de barras apenas para itens em alto giro? Pronto. A gente destrava o fluxo, gasta quase nada e salva o OTIF da semana. Então, a gente precisa enxergar linhas de saída, linhas de raciocínio como saída para esses problemas. E aí eu deixo uma pergunta para vocês, que é um desafio mental, né? Se você estivesse com pressa na sua operação e decidisse pular um desses passos que vocês mapearam aqui, qual que você cortaria? O que daria totalmente errado na hora de tentar salvar o KPI se você fizesse isso? Tá? Pare o vídeo aqui e faça esse exercício individual. Eu estou à disposição para a gente debater sobre. Esse aqui, o mão na massa, a gente não vai fazer porque era em sala de aula, tá? Mas vocês podem fazer o mão na massa, como eu falei na aula anterior. Aplicando a mesma situação que está aí da prática que eu estou pedindo para vocês fazerem, vocês podem aplicar aqui no mão na massa, fica até mais interessante. E eu estou à disposição para que a gente possa discutir em sala de aula o que vocês apresentaram de dúvidas e também desses resultados que vocês estão pesquisando, tá? Então, com isso, eu termino aqui o conteúdo do semestre e deixo com vocês à vontade para estudar, ler, escrever o quanto for necessário até o dia da prova, né? Lembrando que no dia da prova você tem acesso a tudo que são suas anotações, tá? Nada de impresso e nada de celular ou nada digital. O que são suas anotações, tá bom? Bom, deixa eu só parar aqui o vídeo não, parar aqui a tela. E eu quero dizer para vocês, muito obrigado por esse semestre estar com vocês. O meu canal com vocês continua aberto, mesmo não sendo mais professor de vocês. E eu levo vocês no meu coração. Um beijão, sucesso na caminhada e estamos juntos. Olha, mesmo assim, eu estou terminando a gravação aqui, mas a nossa prova acontece daqui 2 ou 3 semanas. Não sei, agora não sei, não me faz a ideia, que não está na mente a data. Mas se preparem, tá, para a prova, para que vocês consigam fechar com chave de ouro esse ciclo. Beijão no coração de todos e tchau.